Bom, rapaziada, hoje nós vamos trabalhar aqui com um transistor operando como chave, né? A partir de um sinalzinho pequeno, você pode pegar de um sensor de temperatura, por exemplo, pode pegar de um pique ou também de um Arduino e acionar grandes cargas, né? Sem você precisar ficar ligando na mão ali, né? Com o interruptor, liga e desliga. Vou dar um exemplo aqui hoje, é, acionando uma fan, né? Na hora que chegar numa certa temperatura ali, você tem um Arduino e você quer que naquela certa temperatura acione uma fan, sem você precisar ficar manualmente olhando ali para poder fazer isso. Então, só com o Arduino você não vai conseguir acionar uma fan. Então, você vai precisar de um transistor para poder fazer isso. Então, eu vou fazer um projetinho aqui bem rápido. A gente vai pegar aqui uns componentes aqui, um resistor. Deixa eu puxar aqui para cima aqui. Aqui ele colocou 1K, mas nós vamos fazer todos os cálculos primeiro para poder chegar no valor correto que a gente precisa. Vamos pegar um transistor aqui, pôr um transistor aqui. Vamos pegar o GND, colocar aqui. Aqui vai ser o meu sinal de entrada. Então vamos colocar aqui um conectorzinho. Aqui, ó. Aqui vai ser meu sinal de entrada. Então só renomear aqui, ó. In. Vamos copiar o GND. Colocar aqui também. Na mesma altura para ficar organizado. Pegar aqui, ligar aqui. Pegar aqui, ligar aqui. Esse aqui é um NPN, então o emissor vai para a terra. E aqui nós vamos colocar a nossa carga. Eu vou colocar um outro conector aqui, ó, que vai ser a minha fan, né? Um motorzinho. Vamos colocar esse aqui. Eu vou explicar para vocês por que eu peguei esse transistor aqui. Primeiro é porque é o que eu tenho em bancada, mas eu tenho outros também. Como o transistor aqui vai trabalhar como chave, esse ponto aqui vai se ligar a esse quando excitar aqui o transistor. Alt. Alt. E aqui nós vamos ter VCC. Então, como funciona? A partir do momento que eu tiver uma corrente aqui pré-definida, esse transistor vai fechar como uma chave, né? Vou pegar esse lápis aqui, ó. Então ele vai funcionar como se ele, na hora que eu chegar numa determinada corrente aqui, ele vai saturar esse transistor e vai jogar isso aqui, esse ponto aqui para cá. Então, se eu tenho VCC aqui e terra aqui, eu vou ligar uma carga aqui na frente. Compreendido até aí? Então agora nós vamos fazer os cálculos para chegar nesse ponto. Eu peguei aqui o TIP 41, né, que eu usei aqui. O TIP 41, o que a gente precisa saber é como eu vou alimentar aqui o meu circuito aqui com 12 volts, que eu vou colocar na bancada aqui. Vou mostrar para vocês funcionando isso. Como eu vou colocar com 12 volts, esse transistor aqui, ó, entre coletor e emissor não pode ser menor que essa tensão aqui. Então eu busquei no datasheet, você colocar aí na internet aí datasheet e o componente que você quer utilizar, vai aparecer essas informações aqui para você. Então eu coloquei no datasheet lá meu TIP 41, que eu vou usar, né? Aqui o pino 1 é a base, né? Aqui o pino 1 é a base, aqui é o meu coletor e aqui é meu emissor. Até aí sem problema nenhum. E eu vejo aqui, ó, coletor e emissor,
Tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui, coletor e emissor. Eu tenho o TIP 41 que é 40 volts, o TIP 41A 60 volts, o B 80 e o C 100 volts. Toda vez que eu comprei TIP 41 era 100 volts aqui, não peguei nenhum que era TIP 41 só, era sempre TIP 41C, todas as vezes que eu comprei. Então ele está dentro do parâmetro, a tensão aqui é maior do que os 12 volts lá que eu estou trabalhando. Eu defini que a minha carga aqui, ó, essa carga aqui, ela vai me consumir, eu já coloquei na minha fonte aqui, 200 mA, ou seja, é 20% de 1 ampere. E lá no meu datasheet, aqui ó, corrente de coletor, que é onde está aqui, ó, tá vendo? Essa corrente que vem aqui, ó, corre para cá. Corrente de coletor desse tipo 41 é de 6 amperes, máximo, né? Se você colocar 6 amperes aqui, você queima isso. Tem que pôr dissipador, porque vai aquecer bastante. E o que eu preciso saber também, que é importante para fazer os cálculos, é o HFE. Está aqui entre 15 e 30 do tipo 41. Então, o que eu vou fazer aqui para o nosso circuito? Como o beta, né, que é o HFE, que é o ganho do transistor, ele varia muito. Se eu colocar aí para fazer uma análise disso, você vai ver que alguns aparelhos aí que medem HFE, mas com a temperatura ele altera, e o range é muito grande, né? Você pega o BC547, por exemplo, é de 200 a 600 de HFE. Como que você vai saber, né, de beta? Como que você vai saber qual que você vai utilizar ali? Então, para utilizar como chave, convencionou-se que o beta seja 10, né? Lógico, você vai entrar no datasheet lá e vai ver qual é o HFE que está ali, né? O beta. Mas convencionou-se que se utiliza o 10, ganho 10. O que é esse ganho, Celso? Vamos supor que eu tenho aqui na base aqui, ó, 1 mA andando aqui, ó, 100 mA, vai que ficar mais fácil para funcionar. 100 mA. E se eu estou colocando o beta como 10, aqui ele vai passar, ele vai colocar aqui para mim 1 ampere. Então é 100 mA, que é 10% de 1 ampere, né? Vezes 10, que vai me dar o 1 ampere aqui. Como eu convencionei que a minha carga aqui vai consumir 200 miliamperes, eu vou fazer um cálculo para chegar nesse resistor aqui, para ter o valor certo para que acione a carga na hora que eu precise. Então eu montei uma planilhazinha aqui, já com as fórmulas. Se vocês quiserem tirar um print daí, ó, como funciona, e nós vamos fazer o cálculo disso e depois eu vou montar em bancada para a gente verificar isso, tá? Então eu defini lá que a minha corrente, o meu VCC vai ser 12 volts, né? O meu beta convencional como transistor, como chave, vai ser 10. A minha corrente, minha tensão de coletor e emissor do TIP 41 é 40. A minha corrente de coletor vai ser uns 200 mA, que como eu falei ali, meu motor vai consumir isso mais ou menos, a fan, né, 200 mA. Aí tem uma constante VBE, que isso não altera, é 0,7 volts. Eu vou mostrar para vocês por que é isso. E a minha tensão de entrada ali para acionar a minha carga vai ser de 6 volts, né? A tensão de base aqui, ó, 6 volts que está marcado aqui. Como que a gente chega nisso? Então vou voltar no meu circuito lá e mostrar para vocês como que funciona. Aqui na minha carga aqui, vou escrever aqui, ó, 200 mA vai ser minha carga, certo? 200 mA. Aqui, ó, então vai circular uma corrente de 200 mA aqui para acionar a minha carga. Para eu chegar no valor aqui isso aqui eu vou colocar como interrogação, porque eu não sei ainda o valor do resistor, e eu vou definir. Aqui ó, vai ter uma saída de 6 volts, certo? Vamos por aqui, ó, 6 volts. A queda de tensão que eu tenho aqui, ó,
no transistor, existe uma queda de tensão que, se você colocar no multímetro lá, é um diodo, você vai ver que se por 10 volts lá, ele vai ter uma queda de tensão ali de 0,7 volts, que é da junção aqui, né, do transistor. Então eu vou colocar aqui 0,7 volts, 0,7 volts, 0,7 volts. Então eu tenho aqui a minha tensão de entrada, eu tenho uma queda de tensão aqui, certo? E nós vamos chegar na corrente que tem que passar por aqui. Então, se a gente voltar lá na nossa fórmula, isso vai depender da corrente que a gente vai consumir aqui no coletor do transistor, que eu já defini que é 200 mA. Então eu tenho definido tensão de VCC 12 volts, né, que vai alimentar meu circuito. A corrente que vai circular na minha fan ali vai ser de 200 mA. A tensão que vou acionar o meu transistor é 6 volts. E a queda de tensão que eu tenho na junção aqui de 0,7 volts. O que eu preciso? Saber R1, o meu transistor, o meu resistor. Qual o resistor que eu tenho que usar aqui para que possa excitar esse transistor aqui, ó, jogar ele em saturação e jogar esse ponto aqui para a terra, como eu expliquei para vocês lá. Então, por aqui são as definições que eu tenho, certo? Tudo essa parte aqui são as definições que eu tenho, e eu preciso saber aqui, ó, esse valor aqui. Como que eu chego aqui? Se eu tenho as informações lá que eu defini e eu quero saber a corrente sobre a corrente que tem que passar pela base do transistor, a corrente vai ser, né, IC, que é isso daqui, ó, 200 mA dividido por beta. Essa aqui é uma fórmula para poder chegar o transistor trabalhar como chave nesse caso aqui, né? Então IC é 0,2, né? E beta é 10. Então, se eu colocar aqui, se a gente olhar em cima a fórmula aqui, ó, C5 dividido por C3, C5 é o 200 mA dividido pelos 10 aqui, que vai dar 0,02 amperes, certo? Vai dar 20 mA aí para ele poder funcionar. Se eu tenho a corrente que vai passar, por aqui e tenho a tensão, eu vou conseguir calcular a resistência. Então, voltando lá aqui na fórmula que eu já expliquei lá como funciona o transistor, como que é essa fórmula aqui. Eu quero saber o que? A resistência. A resistência, o que é? Tensão dividido pela corrente. Tensão dividido pela corrente. Então eu vou tampar o R aqui, ó, e vai me sobrar isso aqui, ó, tensão dividido pela corrente. Então RB vai ser igual a tensão de VB, 6 menos a constante aqui, ó, vai me dar 5,3. Se a gente olhar lá, ó, é 6 volts, né? Menos essa queda de tensão aqui, ó, 0,7. 6 menos 0,7 vai dar 5,3. Correto? Dividido pela corrente. A corrente de base eu já defini aqui, ó, 0,02. Então se vocês não entenderam, é só voltar um pouquinho o vídeo aí, que pode às vezes ficar meio confuso, mas é tudo baseado na lei de Ohm. É bem tranquilo de fazer isso daqui. E se vocês fizerem essa formulazinha aqui, vocês chegam nesses parâmetros certinho. Agora vamos supor aqui, ó, normalmente a gente usa lá os sinais que vem do Arduino ou do PIC, normalmente é 5 volts, né? 5 volts. E você não vai conseguir acionar uma carga grande com esses 5 volts. Vamos supor que eu coloque uma carga maior aqui, né? Vamos supor que eu coloque uma carga de meio ampere, 0,5.
ele já calculou tudo aqui para mim, ó. Então eu tenho uma corrente de base de 5 mA e o meu resistor vai ser de 100 ohms, né? 106 não tem, né? Então essa formulazinha aqui já me faz todo o cálculo que eu preciso. Então nós vamos voltar aqui, vamos voltar no que era antes, né? Aqui, e nós vamos colocar, como não tenho, aqui ele calculou para mim que a resistência vai ser de 265 ohms, o resistor que eu tenho que colocar na base. E eu tenho aqui na bancada de 260, valor mais próximo aí, comercial, né? Se vocês não entenderam aí como funciona isso, volta o vídeo aí que dá certinho para poder fazer isso. Então, eu alterando aqui, ó, a tensão de base, por exemplo, se eu colocar aqui que é de 5 volts, né, que seria no caso do Arduino, ó, é 215. Então a gente vai trabalhar com um resistor comercial aí, eu tenho de 220 e tenho de 200 também. Mas nós vamos trabalhar aqui com 6 porque aqui eu vou fazer um divisor de frequência lá e vou um divisor de tensão e vou mostrar para vocês aqui como que é, tá? Então é bem simples de fazer aqui, ó, pelos cálculos que a gente tem aqui, né? Eu já defini aqui que o meu é de 260 R. Vai me garantir uma corrente aqui para poder funcionar minha fan. Então vou montar isso na bancada e vou mostrar para vocês. Então aqui eu montei já o circuito aqui na protoboard. Como eu não tenho nenhum outro sensor aqui para colocar, eu coloquei um divisor de tensão aqui com dois resistores de 10K. Então aqui eu tenho 12 volts, como vocês podem ver aqui no multímetro, né? E aqui com o divisor eu vou ter os 6 volts que eu defini lá no meu esquema elétrico ali, né? E aqui eu tenho meu resistor de 260R, que era 265 que tinha dado lá, né? E aqui meu TIP 41. Ele tá ligado o emissor aqui para a terra, o coletor aqui ligado para minha fan e o positivo ligado na minha fan aqui. Esse lado aqui, o vermelhinho aqui, é positivo. Então, se eu pegar, tá desligado agora a fan, né? Mas se eu alimentar a minha base aqui, ó, com o meu resistor de 260R, ele tá lá funcionando. O esquema funciona perfeitamente. Para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui comporta até 6 amperes. Aqui com 200 mA, né? Que é o consumo meu que tem dessa fan, ele já fica morninho. Por isso que eu falo para vocês, 6 amperes? 6 amperes, só que você precisa pôr um dissipador grande e às vezes até refrigerar. E às vezes você pode usar até isso daqui mesmo, um circuitinho desse para refrigerar ele mesmo. Então na hora que chega uma certa temperatura, né, com o circuitinho que eu já tenho ali, né, o sensor de temperatura, você pode fazer um esquema desse daqui, e isso aqui mesmo pode refrigerar o próprio transistor. Então, como eu falei para vocês aí, se eu desligar a base aqui, ele desliga. Esse resistor está ligado na base. Então tem o meu 6 volts aqui de entrada, tem os 12 que é a alimentação do circuito inteiro, e na hora que eu jogar essa tensão aqui na base, a fan liga novamente. Se vocês gostaram aí dessa pequena aula, né? Não sou professor, nada, já falei isso, mas eu tento passar o que eu aprendo aqui em bancada. Aprendi muito aqui, só com esses equipamentos aqui, só com protoboard, multímetro, agora estou com o osciloscópio ali. Mas vale a pena investir e ganhar experiência com isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal aí, deixe seu joinha e comentem. Comentem que isso dá um engajamento para o canal. Beleza, rapaziada? Um abraço.